Olá, meus queridos, um bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam convosco. É uma alegria grande poder aqui estar com vocês hoje, aí às 15 para as 7 da manhã, para juntos meditarmos numa história impressionante, que é a história do rei Ezequias. Sabe, queridos, esse rei fez tantas coisas, e eu cheguei até a me emocionar em algumas coisas que ele estava fazendo ali pelo contexto de Israel. E eu acredito que muitas dessas coisas servem para nós nos dias de hoje. Então, hoje, excepcionalmente, nós vamos falar uma parte do rei Ezequias. Amanhã nós vamos falar uma outra parte. Tem tanta coisa para fazer, para falar dele, tantas reformas que ele fez, que vale a pena a gente ter a certeza de que Deus está no comando. Abra sua Bíblia no livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 29, tá? 2 Crônicas, capítulo 29. Nós vamos aí meditar um pouquinho em Crônicas, capítulo 29. Só me ajeitar aqui direitinho. E, queridos, essa história aqui foi tão impressionante que hoje nós vamos falar uma parte, né? Quem foi Ezequias? A Bíblia fala que fizeram uma Páscoa como nunca houve. Nós vamos meditar um pouquinho nesse período da Páscoa também de Ezequias. E estamos realmente, de fato, na semana que vem seria a Semana Santa, a Semana do Calvário, a Semana da Páscoa. A gente vai estar nas casas e a gente vai estar fazendo via TV, via Novo Tempo, com o pastor Luiz Gonçalves. Mas eu acredito que muitas coisas aqui são impressionantes, sabe? A cada dia a gente tem falado nessa semana, a gente tem falado sobre os reis de Israel, tá? Falamos sobre o rei Joás, sobre o rei Josafá ontem, e hoje vamos falar do rei Ezequias. Vamos falar hoje uma parte, amanhã a gente vai falar uma outra parte. Quando você lê a história de Israel, você vê que o povo de Israel seguia conforme o rei. Se o rei fosse fiel ao Senhor, o povo era fiel. Se o rei não fosse fiel, o povo também não era fiel. E isso a gente percebe a importância do líder. Quando o líder é espiritual, o seu povo passa a ser espiritual porque ele estimula isso. Como é importante a gente ter líderes espirituais, fervorosos, poderosos na palavra de Deus. E é tão triste quando, por algum motivo, a gente tem algum líder que não é espiritual e a gente vê a diferença. Enquanto muitos sofrem com a falta de espiritualidade, outros nem se preocupam, apenas, não, o líder está fazendo, eu vou fazer também. Então, a gente pode aprender uma lição muito importante. Seja espiritual se o seu líder for espiritual. Se o seu líder não for espiritual, seja espiritual independente dele. Independente dele. Quando a gente lê a história aqui de Jerusalém, de Judá, Ezequias, ele era filho de Acais. Acais foi um rei ruim em Judá, um rei mau, sabe? A Bíblia faz questão de dizer que ele andou nos caminhos dos reis de Israel. Chegou até sacrificar os filhos a Rinom, que era Maloque ali. Eu não consigo imaginar como alguém que era rei e que estava governando Israel, começou a oferecer os próprios filhos a outros. E quando Acais morreu e Ezequias passou a ser rei, Ezequias já era um homem, ele já tinha 25 anos, sabe? Acais, ele reinou por 16 anos, então se você... Bem, estava tentando reconectar, eu acredito que agora voltou. Eu esperei um pouquinho. Então a gente percebe o seguinte, queridos. Ezequias, quando ele reinou, ele já era homem, 25 anos. Ontem a gente viu Josafá com 7 anos reinando.
E aí a gente percebe o seguinte, queridos. Ele com 25 anos, os seus pais, Acais durou 16 anos. Então, muito provavelmente, quando Acais ele começou a reinar, Ezequias já tinha por volta aí de 9 anos. Ou seja, Ezequias já era um menino já, um juvenil. E o seu pai reinou e fez muita coisa de errado e queimou filhos, não queimou ele. Então, eu entendo que ele viu essas coisas ruins, mas aqui no meu celular está travando. Hoje é a primeira vez que está travando. Mas é uma história muito impactante e quando trava acaba perdendo o fio. Mas a gente para um pouquinho e volta aqui e fala. Sabe, queridos, quando a gente percebe aqui Ezequias falando, Ezequias quando ele assume o trono, ele tem toda uma história por trás. Ele provavelmente, quando seu pai Acais reinou, ele tinha por volta dos 9 anos. A Bíblia diz que Acais queimou filhos, não queimou ele, então ele não era o primogênito. Então ele deve ter visto filhos, tá, no plural. Então ele deve ter visto seus irmãos sendo queimados no fogo. Eles viram os seus irmãos sendo queimados pelo fogo. E quando ele cresceu, se desenvolveu, e aos 25 anos Deus permitiu que Acais morresse e ele assumisse, ele propôs no coração adorar firmemente ao Senhor. Percebe? O seu pai reinou quando ele tinha por volta dos 9 anos. Ele viu seu pai pecando contra o Senhor. Ele viu seu pai fechando o templo. Nós estamos hoje com o templo fechado. Não por causa de idolatrias, pelo menos de Acais, não. Mas a gente está com o templo fechado, né? O bom senso, decretos. Para que a gente vai criar dificuldade? Então, vamos ficar fechados. E aqui a gente percebe que o rei Acais mandou fechar. Seu filho viu o seu pai mandando fechar o templo. O seu filho viu o seu pai oferecendo os seus irmãos em sacrifício. Então ele era talvez o mais novo, ou o caçula, ou o que sobrou, né, dos filhos. Talvez deixou só um, ofereceu os outros. E então, quando ele se tornou rei, mesmo tendo um pai mau, ruim, perverso, ele pôs, olha só, verso 1 do capítulo 29 de 2 Crônicas. Desejo a todos aí um bom dia também, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Está travando, mas eu acredito que hoje Deus vai estar nos ajudando também, tá bom? Olha só, capítulo 29, verso 1 diz assim: tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Verso 2: ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. E no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, ele abriu as portas da casa do Senhor e o reparou. Seu pai tinha fechado o templo. Primeira coisa que ele fez, no primeiro mês que ele se tornou rei, ele reabriu a casa do Senhor. Sabe, queridos, talvez hoje a gente sinta essa necessidade de reabrir a casa do Senhor. Você sente a necessidade de estar na igreja? Eu sinto a necessidade de estar na igreja. Eu gosto de estar na igreja, eu gosto de pregar, eu gosto de falar, eu gosto de estudar a Bíblia com os irmãos. Eu não sei você, mas sabe, queridos, antes desse decreto em que a gente está confinado, muitas e muitas pessoas tinham a oportunidade de ir à igreja, tinham a oportunidade de frequentar a igreja e não iam. Ah, eu estou com dor de cabeça. Ah, não, está chovendo. Ah, não, quando era sábado de manhã, muito sol. Eu vou ver pela televisão. Ah, sabe, já vi pessoas assim, eu já vi muitas assim. Muitas. Ah, não. E olha que o apóstolo Paulo, ele fala aos Hebreus, em Hebreus 10, 25, que quanto mais a gente vai se aproximando do dia, que dia? Do dia da volta do Senhor, não deixemos de congregar, como é o costume de alguns. Então tinha alguns, porque agora todos não estão congregando na igreja. Eu entendo, queridos, quando a gente fala que a igreja não é o templo,
Eu entendo quando os líderes, os pastores estão falando que a igreja somos nós, e somos mesmo, nós somos templos vivos. Mas eu acho que você está entendendo o que eu quero dizer. Há muitos que tinham oportunidade de ir numa igreja aberta, orar, clamar, ouvir do Senhor e não iam. Há outros que iam, com certeza. Mas agora estamos todos com os templos fechados. Eu acredito que um dia Deus ainda vai dar uma oportunidade de a gente voltar para o templo. E eu acho que quando voltar, as igrejas vão encher. Agora, uma pergunta que eu deixo para todos. Precisava acontecer alguma coisa assim? Precisava acontecer um fechamento, não ainda como decreto, não foi um decreto. Houve o decreto do presidente dizendo que era para estar presente nas igrejas, e aí quem é inimigo do presidente? Porque as igrejas estão querendo mesmo dízimo, e vocês apoiaram, e é por isso que o presidente deu o decreto. Aí logo em seguida veio um juiz e embargou isso, um juiz federal. A igreja adventista, antes disso, de poder ir ou não poder ir, o consenso aqui na nossa associação e em outros lugares da igreja adventista foi fechar as portas, fazer os cultos online, fazer os cultos nas casas, em outros momentos fazer os cultos na igreja, né? Todos os sábados anteriores, os 2 últimos sábados, eu fiz nas casas. Neste sábado agora, eu vou ver se eu faço o culto online, mas na igreja. Então eu vou abrir a igreja, mas eu vou ficar dentro da igreja, a igreja vai estar vazia. E eu vou fazer dali também. Como em muitos lugares estão sendo feitos ali. Mas o que eu quero que você entenda é que no primeiro mês, Ezequias reparou o templo. Abriu as portas que seu pai tinha fechado. E ele disse no seu coração, eu quero ser fiel ao Senhor. Meus amigos, se você viveu numa família ruim, se você viveu numa família em que o seu pai, sua mãe, seus avós, sei lá, foram maus, você não precisa continuar esse legado, esse triste legado. Tem gente que fala assim, pastor, eu sou assim mesmo, porque meu pai era, minha mãe era, não tem jeito, pastor, eu sou nervoso, eu sou briguento, eu não vou mudar nunca. Mano, você não vai mudar e eu também não. Só quem pode mudar é o nosso Senhor Jesus. Percebe que a história de Ezequias, assim, me mexeu tanto, que eu falei, não, eu preciso pregar isso, e tem tanta coisa ainda para falar, que não dá para falar tudo hoje. A gente vai falar uma parte hoje, vai falar uma parte amanhã, talvez ainda vai ter que falar um outro dia, porque a gente acaba falando demais, mas eu quero deixar mais detalhes. Olha o verso 10. 2 Crônicas 29, verso 10. Agora estou resolvido, o rei dizendo, estou resolvido fazer uma aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Meus filhos, falando para o povo, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servires, para ser de seus ministros e queimares incenso. Ezequias, ele reabriu o templo, falou aos sacerdotes, isso aqui que eu acabei de ler, aos sacerdotes e os levitas, se purifiquem, porque eu estou resolvido em buscar o Senhor. Amém, queridos? É tão bom quando a gente vê um líder poderoso, quando a gente vê, esse aí é da palavra de Deus, esse aí é do Senhor, sabe? E nós precisamos disso, nós precisamos ser esses líderes. A Bíblia diz que lá na época apostólica, o povo vinha, o povo se convertia, porque os apóstolos davam grande testemunho, grande poder, faziam curas e milagres, mas grande poder os acompanhava. Sabe, queridos, estamos precisando disso, porque as igrejas hoje estão fechadas. Acredito que Deus vai permitir um pouco elas abrirem. Em algum momento Deus vai permitir elas abrirem. Alguns vão porque, não quero perder de novo, aprender a lição. Eu acredito que vai encher as igrejas. Mas eu acredito que será por um pouco de tempo. Porque a Bíblia fala que vai haver perseguições. Quem estiver no telhado não desça para casa. Se vai haver perseguições, queridos, a gente não vai de fato conseguir ficar nas igrejas. Certo? Não está tendo perseguição hoje, mas você não vê a zombaria que é na internet?
por causa disso, por causa daquilo, porque isso, se você apoiou isso, eu não vou entrar em mérito político, até porque homens são homens, você pode deduzir alguém, você pode indicar alguém, você pode votar em alguém, mas esse alguém não necessariamente vai ser bom. Você pode pensar que seja. Não estou dizendo que você foi enganado, mas eu estou dizendo que não confie em homens. Faça a sua parte como civil. Obedeça às autoridades. Nós estamos aqui obedecendo às autoridades. Ontem o prefeito passou aqui, bem na porta da minha casa, falando com as pessoas que estavam caminhando na beira-rio. A minha esposa viu de tanto caminhar na beira-rio, falou assim, meu bem, a gente podia caminhar também, né? Aí passou o prefeito dizendo, por favor, não tal. Não vou entrar no mérito se estamos mais tempo, se estamos menos tempo, ou o que você imagina, ou o que eu imagino. Uma coisa é certa, nós estamos seguindo as recomendações. Vamos ver até onde vai dar. Se daqui em diante, para cada doença, a Bíblia diz que haverá fomes, epidemias em vários lugares. Se para cada doença que vier, a gente vai ficar recluso, a gente vai ter que mudar a maneira de viver, né? Não tinha antes, não tinha secas. Agora está começando a ter secas no Brasil. Não tinha. Só tinha no Nordeste. Quando eu era pequeno, o que a gente via era no Nordeste. Mas agora está tendo seca em outras regiões. No Norte, no Rio Amazonas, estava tendo seca algum tempo passado. Chuvas, as águas de março. Cadê as águas de março? Sumiram. Então, os tempos estão diferentes. As doenças estão piores. Se daqui em diante, para cada doença que vier começar a acontecer isso, realmente o mundo vai mal. Mas o que eu quero que vocês entendam é que um servo de Deus decidido servir ao Senhor, há uma diferença. Olha no capítulo 30, verso 1. Porque depois que Ezequias abriu o templo, ele quis fazer uma Páscoa. Olha, estamos num período já chegando na Páscoa, na Semana Santa. Estamos querendo fazer uma Páscoa. E ele restabelece o templo para poder fazer essa Páscoa com todo o povo de Israel. E depois diz assim, verso 1 do capítulo 30, de 2 Crônicas. Depois disto, Ezequias enviou mensageiros a todo Israel e Judá, e também escreveu a cartas a Efraim e Manassés para que viessem à casa do Senhor em Israel para celebrarem a Páscoa do Senhor Deus de Israel. Percebeu? Olha só o que o rei, a ousadia de Ezequias. Ezequias enviou as cartas não só para Judá, ele enviou para Israel também, que era o outro reino. Na verdade, queridos, Israel era o rei Oséias, o último rei de Israel, de fato. Porque a Assíria foi lá, prendeu todo mundo, levou cativo, destruiu Samaria e trouxe os povos de lá e botaram para morar em Samaria. Foi nesse período. Na verdade, essa desgraça que eu acabei de contar aconteceu no 6º ano de Ezequias. Olha o Senhor usando Ezequias para dar o último chamado para o povo que estava em Samaria. Porque o povo de Samaria eram os reis de Israel, o reino do norte. Os reis de Israel, do reino do norte, todos eles estavam fazendo mal. Todos, saía um, entrava outro fazendo mal. Entrava um, saía outro, fazia mal. Por isso que eles foram destruídos mais cedo. Judá demorou muito mais, foi destruído por Babilônia, não foi pela Assíria. A mesma Assíria que destruiu Samaria, quando foi destruir no período de Ezequias aqui, o Senhor salvou, e a gente vai ver isso amanhã. Mas sabe, a destruição de Samaria ocorreu no 6º ano do rei Ezequias. No 6º. No 4º ano, Samaria foi cercada. A Bíblia diz que o rei da Assíria, Tiglat-Pileser, ele rodeia Samaria e cerca Samaria por 3 anos. Deixou o povo de 3 anos preso. A gente está 15 dias preso, né? E não preso. A gente ainda pode ir na farmácia, na padaria, não está preso. 3 anos de fome até que destruiu tudo. Então, no 4º ano de Ezequias é que aconteceu lá em Samaria tudo. 4º ano, houve o cerco.
No sexto, a destruição, morte, porque aí eles conseguiram invadir Jerusalém. Jerusalém não, perdão. Conseguiu invadir Samaria e levou o povo embora. Mas no primeiro ano de Ezequias, ou seja, quase 3 a 4 anos antes do cerco, Deus deu a última oportunidade para o povo de Israel. Talvez tenha dado lá também, mas receberam convites. Olha, desde quando Salomão se separou e Roboão era rei de Israel e se dividiu para a tribo do norte e a tribo do sul, fizeram lá, Jeroboão, fizeram bezerros para o povo adorar lá. Para o povo não ir mais para Jerusalém adorar no templo que foi levantado por Salomão. E a ousadia de Ezequias, Ezequias estava tão fiel ao Senhor, que ele resolveu juntar o povo, porque ainda era um povo. Deus ainda estava usando ele para chamar o povo. E olha só o que diz no verso 5. Resolveram que se fizesse pregão por todo Israel, de Berseba até Dan, para que todo viesse celebrar a Páscoa do Senhor. Convidaram os outros do rei Oséias. Ele mandou cartas para os príncipes. Venha, nós vamos fazer uma grande Páscoa. Nós vamos fazer uma grande Páscoa. Venha. E eu aproveito isso para dizer, nós vamos ter sim uma grande Páscoa, não nas igrejas, infelizmente, mas nas casas. Sabe? A televisão vai estar aberta, a Novo Tempo vai estar aberto, o canal do YouTube vai estar aberto, o pastor Luiz Gonçalves vai estar pregando nas casas, e você pode fazer essa propaganda, você pode chamar a todo Israel, até os que já estão fora do povo. Chame, clame, faça como aqui a história. E diz assim, e partiram, verso 6, partiram os correios, partiram os correios, por todo Israel e Judá, segundo o mandado do rei, dizendo, filhos de Israel, voltai-vos ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para o restante que escapou dos reis da Assíria. Amém, queridos? A Assíria já estava rodeando, Israel já pagava tributos, Israel agora, Samaria, já pagava tributos, até que uma hora o rei parou de pagar e aí a Síria cercou. Era isso que ele estava dizendo. Vocês também são filhos de Abraão, de Isaque, de Jacó. Venha fazer a Páscoa conosco. Verso 7, não sejais como os vossos pais. Ele está falando do pai dele também. Não sejais como os vossos pais, que prevaricaram contra o Senhor, que os entregou à desolação. Sabe, queridos, por causa de erros, de pecados dos outros, a gente sofre. A gente está aqui sofrendo por causa de erros. E estamos aqui parados, sofrendo para a gente não sofrer gripe, epidemias. E o verso 8, não endureçais a vossa cerviz. Sabe o que aconteceu, queridos? O correio foi. Verso 10, os correios passando na cidade em cidade, pela terra de Efraim, Manassés até Zebulão. Porém, riram-se alguns deles. Que pena, hein? O convite está sendo estendido. Eu acredito, queridos, que quando voltarmos a frequentar as igrejas, muitos irmãos que não tinham o costume de congregar vão passar a congregar. Há outros que vão recusar o convite. Vão rir. Ah, nada, depois vai vir outra epidemia, vai fechar de novo, eu vou continuar na minha casa, eu vou continuar vendo minha TV, posso assistir a igreja lá dentro mesmo, em casa, sabe? Deus estava dando, eu contei aqui informações para vocês, precisas. No primeiro ano é que houve essa Páscoa, por isso que a Bíblia diz que nunca houve uma Páscoa como foi em Ezequias, desde a época de Davi, porque Ezequias juntou o povo todo. E mesmo lá no reino do norte tinha gente fiel. E a história diz que alguns vieram. Diz assim, olha só. Também em Judá, verso 11. Todavia, alguns de Jessé, de Manassés e Zebulon se humilharam e foram a Jerusalém. Se humilharam. Reconheceram seus erros. Muitos riram. Vamos nada. Vai para a igreja? Vou nada. Mas muitos se humilharam. Falaram assim, nós vamos. Amém, queridos?
eu quero terminar. Verso 18, porque é tão bonito isso. Porque a multidão do povo, muitos de Efraim, eu chego a me arrepiar agora, de Manassés, de Isacar, de Zebulon, ou seja, nada de Judá. Não está falando de Judá aqui? Não, está falando das outras tribos, irmãos. Há quantos anos não iam ao templo fazer isso? Porque os reis de Jerusalém, da tribo do norte, viraram pagãos, começaram a oferecer aos bezerros, arrecadando dinheiro lá, fizeram sacerdotes, fizeram poste-ídolos. Sabe? A gente tem que se controlar aqui, porque a gente não pode xingar eles, não xingar palavrão, mas chamá-los de desgraça, porque isso foi uma desgraça. Mas a gente deve se controlar. Nós não podemos fazer essas mesmas coisas. E agora, depois de anos, décadas, um rei que se propôs colocar no coração servir, juntou os líderes e disse: eu vou servir. Vocês vão fazer isso. E agora, porque uma multidão de povos, de Efraim, de Manassés, de Isacar, de Zebulão, não tinham se purificado, não sabiam, há décadas, sabe, pais, avós, agora são os filhos, nem sabiam como se purificar para a Páscoa. Aqueles ritos lá do Egito, o que era para fazer, não sei, o rei está mandando ir, eu vou. Tem gente que vai, queridos, olha só, tem gente que vai só porque vai ter festa. Eu não creio nisso aqui agora, nesse momento ali. Do mesmo jeito que quando abrirem as igrejas, vai ter gente que vai. Vai. Não porque eu vou, porque vai ser festa. Não. Aqui eles foram porque eles queriam ir. Viram a desgraça do povo. O rei falou: vocês vão ser escravos. Já está ruim para vocês. Venham, se arrependam. Venham servir ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nós somos irmãos. Venham para o templo em que edificamos o nome do Senhor. E o Senhor vai libertar vocês. E esse povo que estava lá fora fazendo as coisas erradas, mas que eram filhos de Deus, vieram, irmãos. Mas não se purificavam para comer a Páscoa. Então, teoricamente, pela lei, eles não podiam comer a Páscoa. E aí, uma multidão foi para comer a Páscoa. Olha o que o servo do Senhor se meteu. Sabe o que ele fez? Ele não simplesmente mandou o povo comer, ele orou ao Senhor. E eu quero ler essa oração com vocês, olha só. Contudo, verso 18, a parte final, contudo, comeram a Páscoa, não como está escrito. Comeram a Páscoa de maneira diferente, não como está escrito. Ou seja, como deveria ser feito, porque eles tinham que purificar o seu coração e tal. Por quê? Porém, Ezequias orou por eles. Essa é a diferença de um líder fiel, que ora pelos seus liderados, dizendo: Senhor que é bom, perdoe a todo aquele que dispôs o coração para buscar o Senhor Deus dos seus pais, ainda que não segundo a purificação exigida pelo santuário. Percebe a tradição dos homens? A purificação, o santuário exigia uma purificação. A igreja exige algumas coisas, alguns ritos. Vai ter gente que não vai conseguir seguir esses ritos. E aí? Você vai proibir de servir ao Senhor? Olha só o que o rei Ezequias falou. Ele orou: Senhor, o Senhor é bom, Senhor. Esse povo veio a ti. Não sabe o que tem que fazer. Perdoa eles. Permita que eles participem da Páscoa, Senhor. E você acha que Deus não ouviu? O Senhor, verso 20, ouviu Ezequias, sarou a alma do povo. Você está com o coração amargurado? Você está com a sua alma ferida? Você está fazendo coisas erradas? Você não se purificou para as coisas de Deus? Deus pode ouvir a oração de um líder. Deus pode perdoar. Mesmo ele tendo dado ordens para a purificação do santuário,
Porque Moisés seguiu as ordens de Deus. Deus ouviu a oração. Deus deu a oportunidade para aqueles que saíram das terras, enquanto outros estavam zombando. Saíram das suas regiões e foram para Jerusalém, que há anos, décadas, não iam a Jerusalém, só ouviam dos pais. E eu termino dizendo o seguinte, verso 27. Então os sacerdotes e levitas se levantaram para abençoar o povo, e a sua voz foi ouvida, e a sua oração chegou até a santa habitação de Deus nos céus. Amém, queridos? Por isso que eu não consigo terminar a Bíblia. É tanta coisa bonita. Por isso que eu não consigo terminar a meditação. Eu vou terminar agora. Amanhã a gente vai continuar a segunda parte. Eu termino essa parte dizendo que Deus ouviu a oração de um rei, sarou o povo, o coração do povo. Eu e você precisamos dessa cura, não é verdade, queridos? Independente se a gente vai pegar uma gripe ou não, independente se ela vai virar uma pneumonia, independente se eu tenho um câncer ou não, se você tem um câncer ou não, eu não sei, quem sabe? A gente não sabe. Antigamente, quando se descobria um câncer, é porque já estava há 20 anos dentro do corpo. E quando se descobre é porque já estava lá, o seu corpo lutou, mas perdeu. Hoje está diferente as coisas. Nós estamos enfermos espiritualmente também e precisamos dessa cura. Mas a Bíblia diz que o povo... Sabe aquelas orações que a gente diz, pastor, eu orei, mas eu acho que não passou do teto. A Bíblia faz questão de dizer que essa oração chegou aonde? Nos céus. O povo estava tão fiel ao Senhor, os sacerdotes se prontificaram, os levitas se prontificaram. Verso 27 do capítulo 30 de 2 Crônicas. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram para abençoar o povo. E a sua voz foi ouvida. E a oração chegou até a santa habitação de Deus no céu. A oração chegou a Deus. No primeiro ano de Ezequias. Primeiro ano de um rei. Primeiro ano, ele reinou 29 anos. Termino dizendo o seguinte, queridos. Nós vamos fazer uma oração. Não sou o rei Ezequias, mas eu vou orar pedindo para que o Senhor nos cure espiritualmente. Se o Senhor puder nos curar também de maneira física, eu vou pedir para o Senhor fazer. E vou pedir para que essa oração com humildade, junto com vocês, possa chegar aos céus também. Aquele que está chegando agora, um bom dia, um bom dia no Senhor, assista depois. No início a mensagem travou um pouquinho, a conexão não funcionava, mas há importantes mensagens para o dia de hoje. Sabe, queridos, vale a pena a gente servir ao Senhor. E não se esqueça do conselho que eu dei no início. Se você tem um líder espiritual, siga aquele líder. Mas se você tiver algum líder que não é espiritual, que você acha, né? Que às vezes a gente acha que o líder não é espiritual e o líder é. Seja você espiritual. Se os seus pais também não serviam ao Senhor, não siga eles. Siga a Deus. Seja diferente. Ezequias teve um pai mau, mas olha que rei bom. Siga, não os que os seus pais fizeram. Se os seus pais foram bons, siga. Siga o que eles fizeram. Se eles não foram, se quem cuidou de você na sua infância não prestava, não siga eles. Não repita. Siga a Deus. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, Pai querido, estamos aqui no início de uma semana, no início de um dia, quarta-feira, metade da semana já, e lemos a história de Ezequias, e do jeito que ele restaurou, convidou inclusive as outras tribos para juntar um único povo, porque de fato, Senhor, o Senhor é Pai de todos. Ali o Senhor era Pai de Israel, e hoje, Senhor, o Senhor nos convida a convidar toda tribo, nação, para se juntar a nós em adoração ao Senhor. E muitos destes vão ouvir, outros vão zombar, como foi a história. Mas nos ajude a convidar para esse período, principalmente da Páscoa, Senhor.
Nós ainda não vamos voltar para as igrejas, nós vamos estar ainda reclusos, mas nos ajude a convidar, a chamar pelo WhatsApp, pelo Facebook, a compartilhar. Nos ajude a convidar para assistir um culto especial no sábado, a assistir um culto de domingo em diante, na semana que vem, que é a Semana do Calvário, com o pastor Luiz Gonçalves. Nos ajude, Senhor, e nos ajude a vivermos uma vida em santidade com o Senhor. Pai, todo aquele que está buscando ao Senhor, mesmo no meio dos seus erros, assim como foi no povo de Israel, mesmo que não tenha seguido os ritos que era necessário, o Senhor é bondoso em nos perdoar. O Senhor é misericordioso e o Senhor está disposto a oferecer misericórdia e perdão para cada um de nós. Cura a nossa alma, Senhor. Cura o nosso interior. Restaure a nossa vida. Nós estamos enfermos, Senhor. Nós estamos parados aqui nas nossas casas e estamos enfermos. Nos ajude, Senhor. Nos dê a tua paz. Salva-nos pelo teu poder. E assim, Senhor, todo aquele que realmente buscar a Ti, mesmo no meio dos erros, que possa ser perdoado, restaurado para não mais cometer esses erros. Nos ajude, Senhor, e que estas orações possam chegar aos céus. As orações que eu estou fazendo diante dos irmãos que vão estar ouvindo e dos que já estão assistindo. Que nesta hora, Senhor, o Senhor possa ouvir dos céus. E que o Senhor possa nos sarar. Senhor, te pedimos também que a gente possa voltar por um período para as igrejas. Assim como Ezequias reabriu o templo, nos ajude a reabrir o templo novamente. Não sabemos por quanto tempo, mas, Senhor, nos ajude a entender como os reis de Israel, o povo de Israel, o Senhor está chamando o seu povo para se arrepender. Nos dê a tua paz, nos dê a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe você. Desculpe, hoje foi um pouquinho a mais. Também no início travou muito. Então a gente teve que voltar a mensagem para a gente não perder a essência. Mas acredito que vale a pena. Amanhã, 15 para as 7 da manhã, nós estaremos com a segunda parte do rei Ezequias. E essa foi só o primeiro ano. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele amanhã. Deus abençoe. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Amém, queridos.